Então hoje a gente vai continuar falando sobre magnetismo, né? Só que agora a gente vai falar sobre o eletromagnetismo, que é, um- que é uma forma de controlar o magnetismo, tá certo? Bem, o eletromagnetismo, ele, ele é o seguinte, é quando eu tenho uma corrente elétrica que atravessa um fio condutor, ela vai gerar um campo magnético nesse condutor. Então, esse efeito ele foi verificado pela primeira vez por Hans Christian, em abril de 1820, né? No caso, ele observou que ele tinha uma bússola e a bússola saía ali da posição inicial quando havia um fio próximo dela energizado. Ou seja, eu tenho aqui um fio, né? E ele tinha uma bússola. Na hora que ligava a energia nesse fio, a bússola se mexia, tá certo? Então ele começou a perceber, opa, aqui tem algum magnetismo, tem alguma coisa acontecendo aqui nesse fio. Então o magnetismo ele vai ser originado pela corrente elétrica e ela vai estar presente em qualquer circuito que ela vai passar, né? Em qualquer circuito que tenha corrente elétrica. Isso quer dizer que a gente nunca vai ter uma corrente elétrica, um circuito que não haja um magnetismo nele, tá bom? Certo. Bem, e como é que a gente faz para entender, né, para tentar mensurar e tentar controlar esse magnetismo que é gerado por essa corrente elétrica que passa por um fio? Então, bem, isso a gente vai ter o que é chamado de linhas de força, né, que elas vão circular, elas vão estar em um plano de 90 graus, certo? Um plano de 90 graus em relação ao comprimento do cabo. Ou seja, eu tenho esse fio aqui, ele está energizado no momento, e as linhas do fluxo magnético ficarão aqui, ó, certo? Ficarão aqui, ó, circundando em um raio de 90 graus, tá bom? O fluxo magnético nos condutores paralelos, ele vai ter comportamento diferente, dependendo do circuito da orientação. A gente já viu, é muito fácil perceber isso aqui na corrente contínua, né? Vocês lembram da corrente contínua quando a gente coloca o multímetro em uma pilha do lado inverso, o que que ele faz? Ele gera um valor negativo, né? Então, é isso aqui que ele está falando. Então, dependendo do sentido da corrente, esse fluxo vai estar girando para um lado ou para o outro, tá bom? Bem, a intensidade desse campo, ela vai depender da intensidade da corrente. A intensidade da corrente a gente já estudou muito, né, lá em lei de Ohm, etc., que é a minha, ali a corrente é o meu ampere, né? Então, aqui é bem lógico. Se eu tenho uma corrente muito alta, então eu vou produzir muitas linhas, certo? E com a corrente mais baixa, eu vou ter um campo magnético menor, bem exemplificado nessa figura aqui, ó. Então, tal é o tamanho dessa a intensidade da minha corrente, é maior o campo magnético que aquele condutor vai gerar, tá bom? Bem, existe ainda a adição ou cancelamento dos campos magnéticos, que também é muito utilizado na- nos trabalhos de engenharia elétrica, né? Nos projetos, que eles funcionam da seguinte forma: se eu tenho dois cabos, né? Eu tenho dois cabos, dois condutores que estão no mesmo sentido, os dois estão indo para cá, a sua corrente, então o poder as linhas, né, magnéticas, as linhas do eletromagnetismo, elas vão se somar, tá certo? Então veja, eu tenho dois ou mais cabos na mesma direção, com a corrente indo para a mesma direção, né? Eu tenho dois em paralelo e a corrente indo na mesma direção, logo eu vou somar. Então, se eu tenho dois condutores em paralelos, no entanto, as suas tensões, as suas correntes estão em sentidos opostos,
Então a ideia é que eles tendem a se cancelar. Para a gente ter uma noção de onde que isso aqui é utilizado, vocês imaginem o seguinte: aqui a gente tem uma linha de transmissão que você já deve ter visto, que aquelas carregam altas tensões, né? E a corrente também é um pouco elevada. Então, para que um dos modos que se utiliza aqui, se faz o sincronismo, para que um campo anule o outro, para que o efeito magnético dessa torre ela não traga nenhum prejuízo para as pessoas que estão ali ao redor daquela torre, daquela linha de transmissão, né? Isso aqui é só um dos exemplos de utilização dessas adição ou subtração aqui do campo. E um equipamento, um dispositivo que é muito utilizado, né, para tudo hoje em dia, se utiliza o eletroímã, que esse sim é o que vocês já fizeram lá no início do ano. O eletroímã, pessoal, o que que ele acontece? O que que ele é? Ele é um ímã artificial, né? É um ímã feito por um humano, pelos humanos, para que desempenhe algum tipo de função. É utilizado em caixa de som, é utilizado em qualquer que seja o motor que vocês utilizem em casa, ventilador, ar-condicionado, liquidificador, qualquer que seja o motor, lá dentro vai ter um eletroímã, máquina de lavar e etc. Né? Qual que seja o motor elétrico, certo? O eletroímã ele vai ter um dos seus componentes é a solenoide. A solenoide ela é um fio enrolado, né? No interior ele pode ser da solenoide, o interior dele é livre, né? Para a passagem do ar, onde eu vou ter esse fio enrolado e eu vou alimentar por uma corrente. Vocês vão ver aqui, ó, a, a entrada da corrente e a saída da corrente. Quando eu faço isso, com esse fio enrolado, eu vou produzir campo magnético, né? Ele produz campo magnético dos dois lados, ó, tá certo? Porque a corrente está indo e voltando aqui nessa minha solenoide. Então, solenoide nada mais é do que um fio enrolado, tá certo? Se você enrolar um fio em uma caneta, ali você vai ter uma solenoide, né? Você lembra que ali já é o início do eletroímã, né? Que a gente fez. Feita essa solenoide, a gente vai ter algo que a gente chama de bobina, né? Que ela é um fio condutor enrolado de tal modo que ele vai gerar uma espira, né? Então aqui o que que acontece? A corrente elétrica ela vai passar por esses fios aqui. Aqui se tem 100, 200, né? Existe um curso de eletricidade que é o curso de bobinagem, que é a ideia de fazer essas bobinas, né? E a partir dessas bobinas se consegue se controlar o campo magnético para poder gerar ali um motor mais potente, mais forte, etc. Então aqui faz com que esse arranjo aqui, ele faz com que a bobina ela pareça muito com um ímã, tá certo? Então aqui a gente vai gerar um eletroímã, que ele vai ter os polos sul e polo norte, né? E aí se tem os controles. Se faz os controles, se faz a manipulação desses eletroímãs a fim de gerar motores. Em geral é para a criação de motores ou geração de energia, né? Que é o que a gente vai ver mais na frente aqui. A gente vai ver agora sobre motores e geração de energia. Bem, e quando se fala em polos do eletroímã, né, que a gente vai ter os polos norte e polo sul, assim como o ímã natural, né? Assim como a Terra, que a gente tem o polo sul e o polo norte, né? Lembrando que quando se fala em polo sul e polo norte na Terra, nós não estamos falando exatamente daquela porção lá de gelo, né, que fica lá nos polos da Terra. A gente está falando do polo sul e polo norte do magnetismo, né? Do que ela vai gerar ali de magnetismo. Bem, então aqui o que acontece? Existe uma regra para se saber qual que é o sentido do campo, né? Para onde que esse campo magnético está andando. Então aqui existe a regra da mão direita. Aqui é só um exemplo para vocês vão ver isso aqui melhor lá no terceiro ano, tá certo? Aí vocês vão ver a regra da mão direita. Que essa regra da mão direita, o que que acontece? Eu vou colocar aqui o sentido da corrente, veja o sentido do dedo, e eu sei para onde que o campo está andando. Tá? Então essa aqui é uma regra que é utilizada para saber para onde que eu estou gerando o meu campo magnético, né? Para onde que está indo minha corrente, etc. Para que a gente consiga trabalhar aqui com eletroímã, certo?
E uma das propriedades aqui dos ímãs naturais e o eletroímã é a força de atração magnética. Quem já pegou um ímã aí, já viu que ele consegue, dependendo do ímã, do tamanho desse ímã, ele vai atrair ou repulsar elementos com uma força maior ou menor. E quem fez o trabalho também de eletroímã percebeu que dependendo da intensidade da corrente elétrica, como é que era essa intensidade da corrente elétrica? Alguns fizeram o teste botando uma ou duas pilhas, né? Ou seja, você está aumentando a intensidade. Outros fizeram os testes como? Enrolando mais, fazendo um número maior de espiras, né? E assim você aumentou ou diminuiu a força de atração desse eletroímã, tá? Ele matematicamente, esse fenômeno, ele é representado pela equação abaixo, que é a força de o Fe, né, que é a força de atração eletromagnética, ela é igual a corrente da bobina vezes o número de espiras. Então, as duas são diretamente proporcionais. Se eu aumento a corrente, logo eu estarei aumentando a minha força de eletromagnética. Se eu aumento as espiras, também eu estarei aumentando, né? Então aqui eu consigo estar elevando o poder desse meu eletroímã, tá bom? Então, essa aula a gente fica por aqui e vamos agora ver um pouco sobre geração de energia, tá bom? Obrigado.